Sabe que tem como criar um aplicativo no Power Apps que funcione de forma offline no seu dispositivo móvel? Bom, temos aqui um aplicativo que foi desenvolvido no Power Apps, chamado Contagem de Estoques. E a grande sacada desse aplicativo é que você consegue adicionar seus registros de forma online ou offline. Então eu posso vir aqui adicionar contagem, preencher meu formulário, e caso eu esteja com internet, esse registro ele vai direto para a base de dados, que no caso é uma lista do SharePoint. Mas caso eu esteja num ambiente que o sinal de internet seja ruim ou que nem tenha sinal de internet, eu posso cadastrar aqui, né, realizar meu cadastro aqui da minha contagem e salvar. Isso vai fazer com que os meus registros sejam salvos na memória interna do dispositivo. E quando eu tiver acesso à internet, eu posso vir aqui em sincronizar dados e sincronizar esses registros à minha base de dados. Então aqui, ó, eu tenho dois registros que foram feitos de forma offline, o arroz e o sal. Agora, com acesso à internet, eu posso vir aqui e sincronizar. Então, agora, esses dois registros estão na minha base de dados. Eu posso vir aqui em galeria e ver aqui que na minha galeria estão os dois registros que eu fiz de forma offline e sincronizei e agora estão na minha base de dados. Beleza, mas como que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui uma cópia do aplicativo que eu mostrei e a gente vai fazer todo o desenvolvimento, né, toda a programação para que ele possa funcionar de forma online e offline para fazer aqui juntos. Então, o primeiro ponto que a gente pode começar é por esse ícone aqui. Esse ícone, ele fica da cor verde quando você tem acesso à internet e vermelho quando você não tem acesso à internet. Então, para isso, eu posso clicar aqui no meu ícone, aqui em propriedades, em cor, e aqui eu vou fazer condicional, onde eu vou verificar se eu estou com internet ou não. Então, eu uso o if connection.connect. Caso eu esteja com internet, eu quero que a cor seja verde. Então, aqui eu vou passar a cor verde, no caso é 0255001. E caso eu esteja sem internet, eu quero que a cor seja vermelha. Então, eu vou passar aqui a cor vermelha, 255001. Dessa forma aqui, eu vou verificar se eu estou com internet. Caso esteja, a cor vai ser verde. Caso não esteja, a cor vai ser vermelha. Aqui no caso está verde, porque eu estou com internet. Beleza. Agora a gente vai configurar a parte de adicionar os registros. Então, eu posso vir aqui na minha tela de adicionar registro. Aqui no meu botão já está com o Navigate para minha tela. E aqui eu tenho um formulário e aqui um botão para salvar o que foi preenchido nesse formulário. Então, aqui no meu botão, eu clico nele, vem On Select, e aqui eu vou criar a estrutura para quando eu estiver online ou offline. Então, eu vou usar a mesma condicional que eu usei na cor do ícone, usar o if connect. Caso eu tenha internet, eu quero que o meu formulário seja submetido e meu registro vai para a minha base de dados. Então, eu vou usar o submit for, passar o nome do meu formulário, e eu quero que o meu usuário seja notificado, né? Ele receba a notificação de que foi feito com sucesso o cadastro. Então, para isso eu vou usar o Notify, vou passar a mensagem aqui, ó, registro feito com sucesso e uma notificação de sucesso. Após a notificação, eu quero que meu usuário volte para a tela inicial. Então, para isso eu vou dar um Navigate, tela home, uma transição page. Beleza, então, ó, essa aqui é a estrutura para caso eu esteja com internet. Agora a gente vai fazer a estrutura caso eu não esteja com internet. Então, para isso, eu vou criar uma coleção onde eu vou armazenar o registro que eu fiz. Então, eu vou criar uma coleção, eu vou usar o collect, o nome da coleção é call, db stock, registro, e que eu vou passar a estrutura da minha coleção. Então, eu tenho que, aqui é um ponto bem importante, eu tenho que passar os mesmos nomes que estão na minha lista do SharePoint, os mesmos nomes das colunas. Então, aqui, ó, o primeiro vai ser o nome produto. Eu posso olhar aqui, ó, no meu formulário, ó, tem os cards aqui, e aqui eu tenho o nome de cada coluna, ó, nome produto. Qual o valor que eu vou passar para ele? É o valor que eu digitar no meu formulário. Então, aqui no caso do nome produto, vai ser o DataCard Value 2. DataCard Value 2 ponto value. A próxima coluna vai ser a quantidade. Quantidade é o DataCard Value 3. DataCard Value 3 ponto value. O próximo aqui vai ser a data de verificação. Então, ó, data de verificação. Eu vou passar o DataCard Value 1 ponto select date. E o último é o tipo produto. Então, esse aqui é o tipo produto, que é o DataCard Value 1
underline 1, ponto select, ponto value. Beleza. Agora eu tenho minha coleção criada, onde eu estou armazenando o meu registro. Só que não basta armazenar só na coleção. Eu tenho que armazenar na memória interna do meu dispositivo, porque eu posso fechar o aplicativo e depois abrir. Eu quero que a informação continue no meu aplicativo. Então, para isso, eu vou usar o Save Data. Então, ó, vou usar o Save Data. Eu vou passar a fonte de dados, o que eu vou salvar na memória interna do dispositivo. No caso aqui, é a coleção que eu acabei de criar. E o nome aonde que eu vou armazenar. Aqui, eu vou usar o mesmo nome da minha coleção, porém, no final, eu vou colocar Storage, indicando que é a memória interna do meu dispositivo. Beleza. Próximo passo aqui, eu tenho que dar um clear na minha coleção, porque eu posso fazer um registro e depois querer fazer um novo registro. Só que eu tenho que apagar o que eu fiz anteriormente, para não ir duplicado para minha memória interna do meu dispositivo. Então, eu uso aqui o clear all db stock registro. Beleza. Depois eu tenho que notificar no usuário que o registro foi feito com sucesso, porém, ele tem que ir na tela de sincronização para que aquele registro vá para a base de dados. Então, eu vou copiar aqui, eu vou aproveitar a parte de cima aqui, o Notify e o Navigate, então Ctrl+C, Ctrl+V, e vou mudar o texto aqui. Ó, registro feito com sucesso, vá para a tela de sincronização, para ele saber que ele tem que sincronizar o registro que acabou de ser feito. E outra coisa que eu vou adicionar aqui é um reset form. Para quando eu voltar para fazer um novo registro, eu quero que o meu formulário esteja limpo. Então, usar o reset form, FRN. Beleza, essa aqui é a estrutura do meu botão de salvar o registro. A parte é online e a parte offline. Beleza? Bom, eu salvei as informações no meu dispositivo. Então, todo registro que eu fizer de forma offline, eu vou estar salvando na memória do meu dispositivo. Porém, eu tenho que, quando eu abrir o celular, carregar essas informações. Porque se eu não carregar, ela vai ficar armazenada, só que eu não vou trazer para o meu aplicativo. Então, qual é a forma de trazer as informações que foram salvas para o meu aplicativo? Para isso, eu uso o Load Data. Então, toda vez que eu abrir minha tela Home, aqui no meu OnVisual, eu quero que ele carregue as informações que estão armazenadas na memória interna. Então, eu vou usar aqui o Load Data. Eu quero que ele traga as informações e armazene numa coleção, que no caso, eu vou reaproveitar a coleção DB Stock Registro. E quais informações que eu vou trazer? É aquela que eu salvei o meu registro, que é a qual DB Stock Registro e Storage. O outro parâmetro que eu vou passar aqui é o parâmetro de ignorar o arquivo não existente, porque pode ser que eu não tenha feito nenhum registro offline. Se eu não passar o parâmetro aqui como true, ele vai ficar me dando uma mensagem de erro no aplicativo toda vez, indicando que ele tentou recuperar a informação aqui no meu call DB Stock Registro Storage, mas ele não encontrou nada. E tudo bem não encontrar nada, porque nem sempre eu vou fazer um registro offline. Então, eu passo esse parâmetro aqui como true para ignorar caso não esteja vazio, beleza? Mas um detalhe que tem que ser feito é que eu tenho que garantir que essa minha coleção esteja vazia, que eu vou carregar ela com as informações que estão na memória interna. Então, antes de carregar, eu tenho que esvaziá-la. Então, eu venho aqui e dou um clear na minha coleção. Então, beleza. Toda vez que eu abrir meu dispositivo, na tela Home, ele vai consultar a memória interna, nessa parte aqui. Se tiver algum dado, ele vai carregar na coleção DB Stock Registro. Beleza. Então, aqui agora na parte de sincronização de dados, eu tenho aqui a minha galeria, onde vai aparecer todos os registros que foram feitos offline. E essa galeria, eu vou alimentar ela com a coleção, onde eu estou registrando, né, os registros offline, e onde também estou armazenando quando eu inicio o aplicativo, que eu acabei de fazer anteriormente. Então, eu venho aqui, faço call DB Stock Registro. Beleza. E aqui no botão de sincronizar, eu vou criar a lógica para poder sincronizar os registros que foram feitos de forma offline para a minha base de dados. Então aqui eu vou usar a estrutura do if, o connection, do connect. Caso eu tenha internet, eu quero que ele faça a sincronização. Caso não tenha internet, eu tenho que avisar meu usuário que ele precisa de estar conectado à internet para fazer a sincronização. Então, aqui eu vou usar a função patch, e aqui eu vou passar o registro aonde eu vou atualizar, né? Então, no caso aqui é a minha DB Stock. E que eu vou atualizar nessa minha base de dados? Eu vou atualizar ela com novos registros. Então, eu vou passar a minha call DB Stock Registro. Então, todos os registros que tiver na minha coleção, eu vou inseri-los na minha DB Stock.
Beleza. Depois de sincronizar, eu tenho que limpar tanto a minha coleção quanto a minha memória interna, para garantir que não tem mais nenhum dado, que todos foram sincronizados, então eu tenho que apagar todos. Então, eu uso um clear, eu limpo a minha coleção, e uso um clear data para limpar a memória do meu dispositivo. Então, eu vou passar aqui o nome, que é o call db registro e storage. Depois de sincronizar, eu vou usar um notify para avisar no usuário que a sincronização foi feita com sucesso. Ó, registros sincronizados com sucesso. E vou dar um navigate na minha tela home. Beleza. E agora eu vou fazer a lógica para quando eu não tiver internet. Eu só vou avisar meu usuário que ele tem que conectar a internet para, né, poder funcionar. Então, eu vou colocar aqui, ó, conecte-se à internet para sincronizar os registros. Botar uma notificação de aviso aqui. Então, beleza. Se não tem internet, o usuário vai ser notificado para que ele conecte a internet para dar em seguida a sincronização. Beleza. Agora, um ponto importante que a gente tem aqui a nossa galeria. Essa galeria, ela mostra todos os registros que já foram feitos e que estão na minha base de dados. Só que eu quero que essa galeria seja mostrada tanto quando eu estiver online quanto eu estiver offline. Então, eu tenho que carregar as informações que estão na minha base para a memória do meu dispositivo, para que quando a pessoa esteja sem internet, ela possa consultar os registros que já foram feitos. Para isso, aqui no OnVisible da minha tela inicial, eu vou criar o meu if para verificar quando eu estou com internet e quando eu não estou com internet. Então aqui eu vou criar a estrutura, verificando se estou com internet ou não. Aqui eu vou passar o if, o connection.connect, e aqui eu vou criar uma coleção para armazenar todos os registros que já foram feitos. Eu vou usar um clear collect, ele limpa a coleção e depois armazena novos registros. E aqui no clear collect eu vou criar uma coleção chamada db stock. Beleza. Mas em vez de trazer todos os registros, todas as colunas, todas as informações que tem na minha base de dados, eu vou trazer as que eu preciso, que são as informações que eu vou mostrar na minha galeria. Então, para isso, eu vou usar o show columns e aqui eu vou passar quais são os registros, né, quais são as colunas que eu quero que traga para minha coleção. Então aqui eu vou passar minha fonte de dados, que é minha DB Stock, e aqui todas as colunas. Então vou passar o nome do produto, a quantidade, data de verificação, tipo produto. Beleza. Dessa forma, eu vou trazer somente essas colunas e vou armazenar minha coleção DB Stock. Só que a mesma coisa, eu vou armazenar minha coleção e eu tenho que salvar na memória do meu dispositivo. Antes de eu salvar as informações na memória do dispositivo, eu vou limpar a memória para salvar, para certificar de que as informações estejam atualizadas e também para não trazer informações duplicadas para a memória do meu dispositivo. Então eu vou dar um clear data. Aqui eu vou passar o nome da partição que eu estou salvando meus registros. Como eu tinha feito anteriormente para a coleção de registros feitos de forma offline, eu vou passar o call db stock e no final eu vou passar storage. Depois de dar o clear data, eu vou dar o save data. Eu vou salvar nessa variável eu tenho que a call db stock storage as informações da minha coleção db stock com esse nome aqui. Dessa forma aqui, o que está acontecendo? Eu vou estar conectado à internet, então eu vou criar uma coleção e vou trazer para essa coleção os registros que estão na minha call db stock, com essas colunas aqui. Uma vez que eu carreguei todos os registros para minha coleção, eu vou dar um clear data, vou limpar a minha call db stock storage e vou armazenar nela agora com as informações atualizadas que eu peguei aqui anteriormente. Então, aqui na minha call db stock storage, eu vou salvar na memória do meu dispositivo todas as informações da minha call db stocks que eu peguei aqui anteriormente. Beleza. Mas e quando eu estiver sem internet? O que eu quero que aconteça? Eu quero que essas informações que eu salvei na memória interna do meu dispositivo sejam carregadas para minha coleção, para que eu possa visualizar todos os registros da minha DB Stock. Eu venho aqui, limpo a minha coleção, para garantir que ela esteja vazia, ó, minha call DB Stock, e vou fazer um load data. Eu vou pegar as informações da memória do meu celular e vou jogar na minha coleção DB Stock. Então, eu passo aqui a minha coleção, onde eu quero que armazene os dados da memória interna do celular, e aqui, onde que eu vou pegar, que no caso é a minha call DB Stock Storage. Porque eu deixei esse pedaço aqui de fora do meu if?
Porque eu quero verifique, independente se eu esteja com internet ou não, eu quero que carregue para minha coleção os registros que foram feitos de forma offline. Já nesse if aqui, eu quero que carregue para minha coleção os registros que estão na memória interna do celular só quando eu estiver offline, que é a hora que eu vou precisar, beleza? O próximo ajuste aqui é na minha galeria. Eu vou alimentar ela com a minha AllDB Stock. Então, beleza, ó, eu estou online. O que está acontecendo aqui? A minha coleção está sendo alimentada com a minha DB Stocks e eu estou passando aqui na minha galeria a minha coleção com os registros que foram feitos. Beleza? Essa mensagem de erro que fica aparecendo aqui, ela sempre vai aparecer. Por quê? Não tem como você testar essa questão de fazer um save data, load data no web. Você tem que salvar todas as configurações que você fez e publicar e testar no celular para ver se está funcionando. Beleza? Ah, um detalhe aqui também, que tem um sino aqui que avisa quando tem registros para serem sincronizados. Eu vou vir aqui no meu ícone, um ícone, e eu vou fazer a lógica da visibilidade dele. Ó. Ele só vai aparecer quando tiver algum registro na minha coleção, onde eu estou armazenando os registros offline. Então aqui eu vou usar o count rows e verificar se tem mais de 0 linhas, né? Tem uma linha ou mais na coleção onde eu estou armazenando os registros offline. Então eu passo aqui a minha fonte de dados, que é e estoque registro, é maior que 0. Então, caso seja maior que 0, então, ou seja, caso tenha mais de um registro na minha coleção de registros que são armazenados de forma offline, ele vai aparecer aqui. Caso não tenha, ele não vai aparecer igual está aqui. Beleza, eu vou salvar aqui, publicar o aplicativo e agora a gente vai testar ele no celular. Bom, estou aqui com o aplicativo do Power Apps aberto, eu tenho todos esses aplicativos aqui, mas a gente vai olhar esse aqui que eu publiquei, que foi o app Contagem de Estoque Offline. Vou clicar nele aqui. Olha, eu estou com a internet ligado. Aqui, ó, ele está pedindo para atualizar a versão, vou atualizar aqui, ó. Clicar. Beleza. Eu estou conectado à internet, né? Estou no 4G aqui. Você vê que o ícone está verde. Então, vamos fazer o primeiro teste, ó. Vou desligar a internet. Ó, ele já ficou vermelho. Beleza. Então, agora ele está no modo offline. Então, eu vou ligar a internet aqui e primeiro eu vou adicionar um registro de forma online. Então, vou botar aqui, ó, arroz, 25 unidades de arroz, a data de hoje, tipo de produto, mercearia. Salvar. Beleza, ó, registro feito com sucesso. Eu passo o link na minha galeria e tá lá, ó, arroz, mercearia, 18/9. Beleza. Agora eu vou desligar a internet e vou fazer o registro de forma offline. Então, vem aqui, adicionar registro. Vou colocar aqui picanha. Temos 15 peças de picanha. É a data de hoje. Açougue. Salvar. Ó, apareceu a mensagem aqui, ó. Registro feito com sucesso. Vá para a tela de sincronização. Aqui, ó. Como tem um registro feito, meu sino aqui já apareceu indicando que tem um registro para poder ser sincronizado. Beleza, tá ele aqui. Eu vou tentar sincronizar de forma offline, ó. Apareceu a mensagem, ó. Conecte-se à internet para sincronizar os registros. Então não tem como eu sincronizar se eu não tiver acesso à internet. Outro teste que eu vou fazer aqui, eu vou fechar o aplicativo e vou abrir de novo. Então, ó, vou sair aqui do aplicativo. Ó, estou sem internet e vou abrir ele sem internet, ó. App Contagem de Estoque Offline. Beleza, ó. O sino aqui tá vermelho, tá mostrando aqui, tá aparecendo, né? Então quer dizer que tem registro para eu poder subir. Tá lá o meu registro. A minha galeria vai aparecer os registros que foram carregados da última vez que eu tive conexão à internet. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, ligar a internet e vou sincronizar o meu registro, ó. Sincronizar. Registro sincronizado com sucesso. Vem aqui na galeria e tá lá. Picanha, açougue, 15 unidades de 18/9. Então assim, eu consigo ter um aplicativo que funciona de forma online e offline. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, gostaria de pedir um favor muito simples, que só vai gastar 2 cliques e nos ajuda demais. Inscreva-se no canal e se você já é inscrito, curta este vídeo. Essa é a forma de sabermos que estamos produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdo como este para você.